Alô, povo de métodos e técnicas da pesquisa, turma 2023.1 e demais que venham a assistir estas aulas mal engembradas. Estamos já na terceira e creio que última parte dos nossos vídeos, né? Bom, eu vou abordar o quinto ponto aqui que ele chama a aula é Fontes Históricas, é sobre o livro Fontes Históricas e seu lugar de produção. Já esse é o terceiro vídeo, a terceira parte. Estou agora no ponto quinto, né, que ele aborda sociedade, autoria e identidades. Né, vamos lá. O 5.1, aspectos objetivos da autoria e o seu papel social. Vamos lá. Bom, então, ele diz aqui, isso é página 96. É apenas uma primeira luz geral. Não, essa aqui não. Página... aqui. Um texto que foi produzido historicamente, produzido por um autor. Deixa eu ler do início, porque senão vai dar. A época, instância que discutimos em vários dos seus desdobramentos no item anterior, sempre procurando mostrar o caráter construtivo dessa elaboração historiográfica, fecha travessão, a época é apenas uma primeira luz geral, por assim dizer, que se pode espalhar em um texto que foi historicamente produzido por um autor a ser analisado ou em qualquer fonte histórica a ser constituída, ainda que ela não apresente autoria explícita. Por ora, vamos nos fixar explicativamente nas fontes autorais e considerar os aspectos de linha, força que incidem sobre o autor diante de seu texto. O parágrafo que interessa aqui. Para além da época ou das unidades de época em que podemos vislumbrá-lo, um autor, está inserido necessariamente na sociedade, uma sociedade nacional, por exemplo, e uma sociedade mais específica, local e pertinente ao seu dia a dia, pronta a atingi-lo mais diretamente. Pode estar igualmente inscrito em uma instituição, que é o nosso caso, uma classe, uma instituição, uma classe social, uma categoria profissional, uma família. Ao lado disso, certa situação econômica e posição política podem ser revocados para o seu delineamento. Reparem que eu falei há pouco da autora Miriam Leitão, né? Que não é só ela, evidentemente. Nós temos o Jânio de Freitas, por exemplo, que é já no alto dos seus 90 anos, dirigiu vários jornais nos seus mais de 60 anos de carreira, né?
foi repórter, foi articulista da Folha até pouco tempo, tem posicionamentos bastante claros em relação a determinadas situações, né? A determinados temas, mas tudo isso tem relação direta com as suas a, a, o, seu, a, o seu lugar, né? O lugar de onde ele produz seus textos. Tanto, por exemplo, que a Folha simplesmente, a Folha de São Paulo, dispensou-o porque, em geral, ele batia de frente com, do alto do seu decanato, né? Batia de frente com as posições atuais da, daquele jornal. Prossigamos com o Barros. Um autor, por fim, relaciona-se com determinada construção identitária. Isso tem sido muito evocado principalmente nesses últimos 10, 20 anos, elaborada por si mesmo ou pelos outros, a qual se refere aos grupos nos quais ele pensa estar incluído ou nos quais os outros o incluem, bem como aspectos diversos com os quais esse autor se identifica ou é identificado por outros. Toda vez que você for ler uma fonte, marquem essa passagem, porque toda vez que vocês forem ler uma fonte, vocês terão que ter na devida conta isso aqui. Até eu vou marcar para mim. Papá, cadê? Cadê? Exemplo. Vou marcar desde o início. Aqui. Porque, né, ele está inserido nesse contexto, e é a partir desse contexto que ele produz o seu trabalho, o seu texto. E aí, independentemente de ser texto literário, texto jornalístico, panfleto, texto dissertativo. Aí ele diz que no quadro 3 procuramos reunir alguns aspectos que podem ser considerados quando procuramos compreender um autor em sua época na sociedade que o envolve e nas circunstâncias que o afetam. Página 97. Esse aqui é o quadro 3, eu não vou conseguir ler, viu, gente? O quadro, para mim, fica confusinho. Mas o bom é que depois ele vai explicar, né? Mas vocês veem aí na página 98, o quadro 3, tá? Vamos para mais embaixo. E é um quadro assim bem completo, né? Família, linhagem, como é que chama? Posicionamento político, status social, né? Bora. Quadro, aí já passou para o quadro 4. Vamos lá. Dizíamos anteriormente que falar em um
homem medieval, entre aspas, ou em um, aspas, homem renascentista, fecha aspas, para, para, para o recorte europeu, fecha a travessão, pode ser um delineamento bastante útil para situar inicialmente o autor de um texto ou de uma fonte histórica cuja análise pretendemos empreender com vistas a abordar um problema histórico. Contudo, esse lineamento inicial logo tende a se dissipar, ao menos em alguns de seus contornos, no momento em que começamos a dirigir o olhar para as especificidades regionais e para os recortes espaço-temporais mais restritos que podem estar potencialmente inscritos no longo espaço-tempo medieval ou nos 2 séculos renascentistas. Se considerarmos inicialmente as unidades nacionais ou políticas, a sociedade medieval ibérica, entre aspas, irá definir em diversos aspectos da sociedade medieval francesa, irá diferir em diversos aspectos da sociedade medieval francesa. Isso se aplica, no nosso caso específico, a baianos, nordestinos, né? Sulistas, né? Ou seja, você tem a pertença mais geral, mas algumas outras especificidades vão prevalecer sobre aquele elemento geral. Por exemplo, recentemente foi defendido aqui no nosso programa uma dissertação que a autora discorria sobre o romance Cascalho, escrito por Herberto Salles. Herberto Salles era um baiano, mas Jorge Amado também era. Adonias Filho também o era. Zélia Gattai também o era. Antônio Torres também o é, que ainda é vivo. Né? Todos eles têm em comum terem sido membros da Academia Brasileira de Letras, serem literatos, né? Mas aí quando você pega a literatura de cada um deles, aí vai começar a aparecer, vão começar a aparecer as diferenças, né? As diferenças de estilo, as diferenças de foco. Por exemplo, temos mais recentemente o livro do Itamar Júnior, O Torto Arado, que tem alguns elementos que lembram o Herberto Salles, que muito provavelmente ele leu, né? Mas que as diferenças começam. O espaço é praticamente o mesmo, mas o espaço a paisagem, né? A paisagem social é muito próxima, muito parecida, mas a relação espaço-tempo já é bastante diferente. Então, suponhamos que os dois livros não tivessem autoria definida, né? O Cascalho e o Torto Arado. Não é possível, mesmo que essas obras não tivessem autoria definida, não é possível como chama, atribuir
a mesma autoria dos dois livros, embora se apresentem muito próximos na temática, na condução, na paisagem social, na abordagem do, do, do problema da exploração do trabalho, exploração da pouca cultura dos envolvidos nas tramas. Porém, começam a aparecer as diferenças na forma de conduzir o texto, né? Por exemplo, e lógico, quando você vai pegar os dois livros, você vai ler, vai se dar conta que um tem o foco na agricultura, no trabalho agrícola, nas dificuldades que os como é que chama? Camponeses enfrentam para fazer face às suas obrigações para com os proprietários da terra, e o outro vai demonstrar quanto eram explorados os garimpeiros, né, pelos donos das lavras, né? Então, embora você tenha a paisagem social muito próxima, até mesmo a paisagem geográfica também aproximada. O tema da exploração é um tema recorrente nos dois livros, mas uma das diferenças básicas é que o Herberto Salles é da região e o Itamar Júnior estava na região para fins de trabalho com a certificação de terras, comunidades rurais, né? Trabalho como servidor público, né? Então ele estava sempre por ali, mas não era dali da região. Ele aprendeu, ele fez tese doutoral a partir da sua convivência com a região. Mas o Herberto Salles, ele construiu o seu texto vivendo na própria região. Então, isso diz muito da fonte. Nesse caso, ele não era fonte, ele era objeto de estudo, né? Mas se você for tomar as duas obras como fonte de pesquisa, né, como fonte histórica, você vai conseguir perceber as peculiaridades, o pertencimento de cada autor, né? Os interditos que interferiram na produção da sua obra. Por exemplo, o Herberto Salles, ele escreve o Cascalho em 1944. Ele publica, na verdade. Só que depois, e aí não fica muito claro o porquê, ele destrói a primeira edição. Ninguém conseguiu encontrar a primeira edição, embora eu acredite que em algum lugar ela esteja.
Não é possível que ele tenha conseguido destruir todos os exemplares, né? E publica uma terceira edição, me parece que em 53, que é o que eles chamam de edição definitiva. Quer dizer, quais foram os interditos, quais foram as barreiras, as travas, os medos, as ameaças que fizeram com que ele simplesmente destruísse a primeira edição e reescrevesse o livro para edições posteriores, né? Então, isso diz muito quando você está lendo, analisando a sua fonte, né? O lugar econômico, o lugar social, o lugar político, o lugar institucional que permite ou não produzir determinados textos, lembrar um outro detalhe com relação ao jornal, por exemplo, com relação ao diário, que eles não foram feitos para se tornar fontes históricas, né? Eles foram feitos para o jornal, para ser lido e jogado fora e embalar a carne do sol, né? Peixe, se embalava peixe com jornal. Um ex-aluno essa semana me lembrou que o jornal ele é utilizado como tapete, depois que você lava o carro, né? Aí você bota o jornal que é para o carro passar um pouco mais tempo limpo, né? Então o jornal, na verdade, ele não é feito para se tornar fonte histórica. O historiador é que faz dele sua fonte histórica. Então, de qualquer modo, o jornal ele está sujeito a limites, a freios, a interdições, né? Como nós vimos no capítulo 14, trabalhado semana passada, nós vimos que o jornal, por exemplo, nos anos da ditadura militar, instaurada em 1964, os jornais sofriam censuras. Eles, algumas vezes, saíram com espaços vazios ou com receitas de bolo, por exemplo, né? Ou com previsões do tempo. Por quê? Porque determinadas matérias foram censuradas e não foram permitidas não foi permitida a sua publicação. Então, a mesma coisa as revistas periódicas, né? O mesmo se diga de determinados livros, né? Não faz muito tempo, infelizmente não faz muito tempo, nós vivemos aqui no país a censura de livros, a queima de livros, porque os livros não agradavam aos então empoleirados do poder central ou os seus asseclas, né? Então, quer dizer, quando vai se analisar, e aí isso se aplica a qualquer tipo de fonte, né?
a qualquer tipo de material que nós venhamos a utilizar como fonte histórica. Como já se disse, a fonte ela não é dada de per si, ela não é construída. Barros, na segunda parte da obra, que a gente não vai, mas que depois eu acho que seria interessante vocês verem, ele vai analisar duas obras, né? Uma de O Príncipe de Maquiavel e uma do Adolf Hitler, analisando-as segundo estas questões aqui postas na primeira parte, seu lugar de produção, né? Suas interdições, suas, suas limitações. O diário, por exemplo, o diário da secretária de Hitler foi amplamente utilizado como fonte histórica, não é? Mas ele não foi produzido para isso. Ele foi escrito para que ela pudesse para que ela pudesse se expressar, né? Era a sua intimidade, era a sua, digamos assim, a descarga das suas angústias, das suas emoções, sabe-se lá, mas que acabou sendo utilizada amplamente como fonte histórica. E, lógico, evidente, foi levado em consideração, ou deveria ter sido levado em consideração, todos esses elementos que vêm sendo colocados aqui neste livro e nessa exposição que a gente está fazendo. Aqui no 5.5, já pulei para a página, na página 123. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Textos que interferem no texto. Como eu disse, é interessante vocês lerem todo o texto, porque eu aqui só estou fazendo um panorama bem rápido. Mas eu queria só concluir com esse ponto aqui, né? Aí começa ele a subseção 5.5, na página 123, a época, a sociedade e a posição social do autor, junto ao seu acorde de identidades, interagem para definir o lugar de produção de um texto. Para este, também confluem outros textos, uns utilizados conscientemente pelo autor, outros interferindo em sua escrita, mesmo sem sua perfeita compreensão disto, ou, em alguns casos, mesmo sem nenhuma consciência intertextual. Chamamos a esse fenômeno de intertextualidade, aqui entendida como diálogo ou a relação dialógica que se estabelece entre vários textos. Nós fazemos muito isso, né? Hoje nós fazemos as citações entre aspas, ou as citações, como é que chama? Quando maiores de 4 linhas recuadas e tal.
comentei há pouco acerca dos dois autores baianos, do Itamar Júnior e do Herberto Salles. E eu, por exemplo, talvez não esteja, não, talvez esteja equivocado, mas eu senti muito próximo o texto do Herberto Salles no texto do Itamar. Não era necessariamente uma citação ou um plágio, mas era uma influência do Herberto Salles, né? Aí, ó, mais embaixo ele diz assim: para começar, quando um autor escreve um texto que pode ser enquadrado no interior de certo gênero textual, está dialogando necessariamente com está necessariamente com está dialogando necessariamente com as convenções e modos de fazer pertinentes a este gênero. Um poeta, ao escrever versos, frases curtas e paragrafadas que rompem com o fluxo contínuo do discurso em prosa, agrupando-se depois em unidades mais amplas, que são as estrofes, o poeta, ao escrever, estará em intertextualidade com todos os que escreveram poesia antes dele e que ajudaram a constituir e a consolidar esse gênero literário. E aí, e aí como é que chama? É aí que eu entendo que há uma intertextualidade entre Cascalho e Torturado, né? Assim como tem uma sequência de obras de Jorge Amado, por exemplo, que são intertextuais. Quer dizer, ele, ele se ele se apresenta de maneira bastante clara em outros textos dele mesmo, né? Tem um fato curioso que é o seguinte: tem um livro dele chamado Farda, Fardão, Camisola de Dormir, que é de 79. E ele fala de uma disputa na Academia Brasileira de Letras nos anos do Estado Novo, né? Nos anos de Getúlio Vargas. Mas o interessante é ele dizer que qualquer semelhança, parará, não é mera coincidência, porque trata-se de uma fábula. Num livro de uma conterrânea, a partir do qual vou escrever um texto brevemente, esse livro é de 78. É uma conterrânea que não embora ela tenha publicado no Rio de Janeiro e tal, mas ela faz a mesma ressalva, ela só não diz que é fábula, mas ela faz a mesma ressalva com relação aos eventos que ela vai narrar, e ela narra na terceira pessoa. Na verdade, ela não, ela utiliza. Jorge Amado narra na primeira pessoa o Farda, Fardão, Camisola de Dormir.
diálogos que ele tem com Afrânio Peixoto, nas disputas que eles, nos artifícios que eles utilizam para evitar que um militar assuma a cadeira que era de um poeta, etc, etc. No caso da Maria Feijó, que é a minha conterrânea aqui, ela se utiliza de uma narradora, que não é ela, se utiliza de uma ouvinte, que também não é ela, para falar de uma professora que a gente sabe que é ela, mas ela não assume que é. E aí ela faz essa mesma ressalva. Os fatos aqui narrados, qualquer semelhança serão meras coincidências e tal. Então, para se resguardar de críticas ou coisas que tais, né? Então, quem adotou já era já era já era comum esse tipo de advertência. Como eu não é evidentemente que minha leitura literária é bastante reduzida, eu só vi isso nesses dois livros. É possível que haja essa advertência à época, principalmente por conta da censura, né? Então, talvez seja uma advertência comum à época. Mas eu achei interessante que um livro de 78 de uma ilustre desconhecida e um livro de 79 de um já consagrado membro da Academia Brasileira de Letras trouxesse no seu frontispício uma advertência desse tipo. Seria uma intertextualidade? Seria uma necessidade imposta pela censura? Né? Então, para concluir aqui, aquele que escreve cartas adota certas convenções que são próprias do gênero epistolar. A localização, a datação, a assinatura, certos tipos de evocação, de abertura e de modos de despedir. Enfim, entre mentes, há outras intertextualidades mais diretas, aquelas em que o autor cita, ao que eu falei, a outro verbalmente ou pronuncia uma frase deste autor anterior que seja suficientemente conhecida e que dispense até mesmo a citação. Então, nossos trabalhos de dissertação, de tese, né, eles são cheios de intertextualidades. E não é diferente nas nossas fontes. Não é diferente nas nossas fontes. Há textos que praticamente não têm muito sentido sem a prática da intertextualidade. Prossegue ele. Certos tipos de notícias de jornais, certos tipos de notícias de jornais contemporâneos, como os noticiários políticos, são habitualmente construídos citando discursos, falas e atos dos agentes que interferem no campo político. Citar falas ou pronunciamentos é típico desse gênero textual. No discurso científico, também está consolidada a prática de citar os cientistas anteriores que se debruçaram sobre o mesmo problema, seja para refutá-los, para corrigi-los, adaptá-los
ou partir de suas descobertas. Aportes metodológicos e invenções teóricas por fim, o próprio uso cotidiano de uma língua é atravessado na sua miríade de discursos por intertextualidades de todos os tipos. Ok? Então, como é que diz? É preciso ter atenção na hora de analisar as fontes para perceber os discursos que ela traz embutido e compreender e procurar compreender evidentemente que a partir das questões postas no seu trabalho, na sua pesquisa, né? Ter bem claro o que a fonte diz para não distorcer. Por fim, 5.6 aqui, ó. Um texto, as demandas sociais. 5.6, que página é essa? E eu já prometi terminar, viu? Mas, enfim. 128. 128. Demandas sociais. Aí vem. Um texto não surge apenas porque o seu autor, entre travessões, situado socialmente em um determinado lugar, tempo, situado, peraí. Um texto não existe apenas, um texto não surge apenas porque seu autor, fora, existe como possibilidade. Tampouco as circunstâncias de produção e a reapropriação dos textos, se em parte os possibilitam e neles deixam as suas marcas, constituem tudo o que autoriza a expressão e a afirmação de um texto, a sua assimilação e o seu formato final. O mesmo se pode dizer da intertextualidade, compreendida como um conjunto de redes em diferentes planos que se entrecruzam neste ponto imaginário que configura uma realização textual. Todos esses fatores são, de certo, essenciais
e mesmo fundamentais, com exceção da autoria que pode ou não ocorrer dependendo do tipo de texto que estejamos considerando, parênteses, e se integram de maneira complexa no esforço múltiplo que permite a emergência de um texto e sua continuidade. Teríamos uma visão incompleta, entretanto, se não assinalássemos que os textos se tornam, vou até marcar isso aqui para mim, socialmente possíveis porque há demandas sociais que para isto concorrem. Deixa eu marcar isso aqui para mim, os textos. Aqui. Completa. Se não assinalássemos que os textos incompleta, os textos aqui, marcar aqui. Então, a visão seria incompleta se não assinalássemos que os textos se tornam socialmente possíveis porque há demandas sociais para isto concorrem. Poderíamos chamar as demandas sociais de campo social, se fosse o caso, pois elas constituem o universo de forças, tendências e predisposições que interagem de maneiras diversas e criam o ambiente de probabilidades favorável à emergência e projeção social de algumas possibilidades textuais. Tá? Então, Torturado não surgiu só porque Itamar Júnior se aborreceu. Olha, peraí, deixa eu escrever um negócio interessante aqui. Né? Ele até poderia escrever, mas não alcançaria o êxito que alcançou. Né? O Torturado só encontra eco numa sociedade, né, cuja demanda por aquele tipo de texto está disposta a recebê-lo, a lê-lo, né, a fazer dele um best-seller, vamos dizer assim. E aqui, no quadro 5, né, ele coloca 5 fatores que tornam possível uma realização textual. Isso aqui vocês vão ver. As demandas sociais constituem um campo de muitas forças, pressões e tendências, algumas em contradição com outras, que de certa forma criam o clima ou preparam o cenário para a possibilidade de um texto ou de uma tendência textual. Os medos e desejos predominantes em uma sociedade, as expectativas que estão no ar e em determinado momento, as necessidades impostas pelos acontecimentos, as questões cruciais ou corriqueiras da época, os pequenos e grandes impasses, as possibilidades econômicas, as tradições e os
desmembramentos das inovações recentes, entre travessões a um vasto conjunto de elementos difícil de exaurir em vista de sua diversidade, que parece favorecer ou abrir caminhos para certas realizações textuais em determinado momento historicamente localizado. Para nos aproximarmos, página 131, desta ideia, vamos considerar a situação dos textos que apresenta a autoria, apenas para facilitar o raciocínio. Um autor tocado por certas intertextualidades e motivado ou autorizado por certas circunstâncias, podem escrever um texto. Esse surgirá em um lugar-tempo sem o qual não poderia existir. No entanto, prossegue Barros, esse texto poderá permanecer para sempre oculto aos olhos de uma sociedade. Muitos textos, ainda que magistrais, permaneceram escondidos em gavetas ou depois de elaborados, foram entregues à crítica trituradora das traças. Isso mostra que certas condições podem tornar possível a escrita de um texto, mas ainda não significa que esse se projetará minimamente, que seja em sociedade, ou que encontrará sequer um único e verdadeiro interlocutor, tal como ocorre na correspondência entre dois amigos. Então, observe-se, como eu trouxe os dois casos, né? O caso do Herberto Salles, o caso do Itamar Júnior, também os textos de Jorge Amado, em suas diversas fases, né? Todos esses escritos, e claro, os editoriais de jornais, as matérias, né, de periódicos os mais diversos, eles só encontram repercussão quando a sociedade está disposta a isto, né? E quando ele é produzido a partir de determinados lugares, né? Lugares institucionais, lugares sociais, né? E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Eu acho que por hoje já deu, né? Já falei demais. Agora está na hora de subir esse texto para o canal. O texto não, subir esses vídeos para o canal. E espero que seja útil para vocês trabalharem as vossas pesquisas. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro presencial, quando falaremos sobre microhistória.